Bem, eu me chamo Francisco das Chagas Gomes de Souza. Eu resido na cidade de Parnaíba, Piauí. É uma cidade que fica bem no litoral do estado, a uns 350 quilômetros da capital, Teresina. Eu leciono na Unidade Escolar Doutor João Silva Filho. É uma escola que pertence à rede pública estadual de ensino. E eu leciono há cerca de 5 anos a disciplina de História, mas também, por vezes, completando a carga horária com a disciplina de Filosofia ou Geografia. Eu possuo graduação no curso de licenciatura plena em História pela Universidade Estadual do Piauí e também possuo bacharelado no curso de Administração de Empresas pela Universidade Federal do Piauí. No período do curso de História, especificamente, foi o período de 2010.2, no qual eu iniciei. E foi um período bastante efervescente para o país, porque, ao final de contas, no segundo semestre daquele ano, 2010, o Brasil estava passando por um período de grande crescimento econômico. Nós estávamos findando o governo Lula, né? A economia do Brasil crescia na média de 7% ao ano, o presidente possuía cerca de 80% de aprovação e colocou a sua ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, para concorrer às eleições presidenciais. Foi um período bastante punjante para o curso de humanos, porque esse cenário político estimulava e estimula até hoje bastante discussões quando é disputado o cargo mais importante do país. Então, era um período de bastante debate dentro do curso, no qual era debatido os dois modelos de projetos de país, os dois principais candidatos à presidência, né? O curso de administração de empresas, ele me deu um certo acabouço teórico do lado econômico, né? A história é banhada por episódios no qual a economia toma frente, né? E ter passado por esse curso no qual nos privilegia ter uma vasta visão tanto da macro como da microvisão econômica fez com que eu pudesse utilizar esses saberes também na prática docente da história, né? Um dos nossos maiores teóricos do país, muitos dele abordam a história do país pelo viés econômico. É exemplo do Celso Furtado, até certo modo o Caio Prado Júnior, eles trabalham muito com essa história econômica, né? E, e Parnaíba, é, a, a, o local geográfico no qual estou inserido, né, que é a cidade de Parnaíba, é um local privilegiado. É uma cidade que possui 300 anos de história, é uma das poucas cidades do país no qual possui 3 séculos de continuação. É uma cidade que exala e emana história por todos os lados, né? Ela já foi uma das cidades mais ricas do Nordeste, foi considerada por Dom Pedro I a capital das províncias do Norte. Bem, o professor de história deve ser, antes de tudo, um pesquisador, né? A gente é conhecido, sobretudo, pela oratória. Nós falamos como poucos. Nós possuímos a arte, de falar e também o hábito da leitura, né? A leitura, que é bastante estimulada no período da graduação, não deve se findar, se limitar quando o curso é concluído. Eu, pessoalmente, estou em constante visita à biblioteca municipal, à biblioteca estadual e possuo uma biblioteca pessoal em constante ampliação. Eu estou com a cara imersa nos livros, né? A história logo, porque a história é algo dinâmico, é algo vivo, né? Boa parte das escolas brasileiras são carentes de quase tudo, né? Nós não somos um exemplo de estrutura, né? Nossa estrutura é deficiente, boa parte é sucateada e isso atrapalha o pleno exercício eficiente da nossa prática. A estrutura é algo pontual e bastante conhecido, né? Mas também é algo mais profundo.
a falta de museus, a falta de arquivos públicos, né? O Brasil é um país que possui cerca de 3.300 museus. À primeira vista parece um número generoso, mas só que menos de um quarto, menos de 25% das cidades brasileiras são abençoadas com o museu, né? Arquivo público é menos ainda, não, mal chega a 10%, né? Então, essa falta de estrutura, tanto escolar, mas também estrutura onde oferece a possibilidade de se estudar o passado daquela cidade, daquela região, realmente não são favoráveis para o pleno desenvolvimento da nossa prática com relação ao nosso alunato. Eu pessoalmente vejo o historiador quase como um guardião do passado da humanidade, né? Para alguns essa visão um pouco romantizada, mas eu gosto de ver assim, né? Nós somos a ligação entre o passado e o presente. Um povo que não consegue compreender e entender o seu passado, não consegue, ele não tem capacidade de fazer e traçar planos reais de futuro. Logo porque ele não consegue entender quais foram os caminhos seguidos que o levaram a ser o que ele é hoje, né? É, é, nós somos nós somos os elementos do não esquecimento, né? Do que nós somos os elementos que, que, que fazem lembrar aquilo que o povo, ou pelo menos parte da nossa elite, parece querer esquecer, né? O professor de história tem uma responsabilidade social muito grande. Um país em que pouco conhece o passado e que possui uma história tão rica, né, possui uma responsabilidade muito grande. O povo gosta da história, os livros de história são os que mais vendem. Os filmes que narram o passado enchem os cinemas, né? O curso de história é um dos que mais crescem no país, né? Nós temos essa responsabilidade de os alunos fazer com que os alunos entendam que nós não somos um cachorro vira-lata, né? Nós temos passado essa mania narrada tão bem observada pelo Nelson Rodrigues, esse complexo de cachorro vira-lata. Nós precisamos fazer com que o aluno entenda que nós tivemos um grande passado importante, nós tivemos grandes líderes políticos, nossas revoluções foram maiores do que foram maiores do que qualquer outra e os nossos erros também, né? Então temos essa responsabilidade social de fazer lembrar aquilo que não pode e que não deve ser esquecido, né? Nós somos os guardiões do passado.